Fala pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Ângelo do canal Japa Informática. E como nossos vídeos de home office e estudo em casa têm dado assim bastante relevância, tem aparecido bastante nas buscas e o pessoal tem comentado também sobre impressoras, hoje eu vou explicar um pouquinho aqui para você sobre impressoras, tá bom? Então vamos lá, se você está interessado nesse conteúdo, fica comigo até o final do vídeo para que você possa entender como escolher a sua impressora. Para começar, vamos lá. Existem três tipos de impressoras, tá? Existe a impressora térmica, existe a impressora jato de tinta e a impressora laser. Hoje a gente vai falar aqui para quem vai estudar em casa e trabalhar em casa, não vai precisar da impressora térmica. Geralmente a impressora térmica é aquela impressora que imprime cupom fiscal, etiquetas e tudo mais. Então a gente vai descartar ela, vai sobrar duas impressoras aqui, a jato de tinta e a impressora laser. E aí o que a gente precisa saber primeiro para a gente poder escolher melhor a impressora que a gente está precisando? Primeiro, jato de tinta tem um custo da impressora mais baixo, são onde encontra as impressoras mais baratas. Então a gente precisa entender também o quê? Quanto que eu vou imprimir dentro de um mês? Porque nem sempre a impressora mais barata é o que te vai custar mais barato ao longo de um ano, tá bom? Vamos dar um exemplo de uma impressora básica da HP, por exemplo, ela custa aí hoje em torno de 250 a 300 reais. Porém, cada cartucho que você vai comprar, ela é uma multifuncional, ela usa um cartucho colorido e um cartucho preto. Tá? Então, o que acontece? Cada vez que você vai comprar um cartucho desse daí, original de fábrica, original da HP, você vai gastar em torno aí entre 65 a 75, vamos dizer até quase 80 reais num cartucho de tinta comum. E esse cartucho de tinta ele vai te dar uma autonomia aí mais ou menos entre 50 a 80 páginas impressas. Isso daí levando em consideração, né, textos, sem dizer desenhos impressos, tá bom? Pinturas, essas coisas que gastam muito mais tintas. Então, se você imprime pouco, sim, é uma impressora que vale a pena você comprar. Se você já imprime um volume maior do que isso daí, imagina você tendo que comprar 2 cartuchos, 3 cartuchos por semana. Se você imprime aí 200, 300 páginas por semana, já não é uma impressora viável. A impressora viável seria para você, no caso de uma jato de tinta, seria aquelas com tanque para você poder abastecer o compartimento de tinta. Assim a tinta sai mais barato, você vai pagar em torno de 50 ml, vai pagar em torno de 70 a 100 reais mais ou menos cada tubinho de tinta. Já as impressoras de cartucho, para você ter uma ideia, no cartuchinho ali ele vai de 1 a 3 ml, dependendo da marca e modelo que você vai usar. Então daí dá para ter uma grande diferença, né, de valor. Então se você imprimir uma quantidade aí razoável, né, você põe na ponta do lápis e vê o que compensa mais. Agora, em questão de se você imprime pouco e o tempo que você imprime de uma impressão para outra é muito longo, tem que tomar cuidado também pelo seguinte: o bico da impressão de tinta ela entope. Então por isso que quando às vezes você chega e você vai imprimir, deixou a sua impressora muito tempo parado e aí você vai imprimir, o que acontece? Você vê que tem aquelas listras, né? Ele não sai impresso corretamente, ele sai falhado. Isso daí por quê? Ficou aberto muito tempo quando você imprimiu e deixou um tempo parado, foi viajar, ou você imprime só uma vez por mês e pode acontecer sim na próxima impressão sair desse jeito. E o que acontece? Por que acontece isso daí? Isso daí acontece porque realmente está muito tempo parado, os bicos de tinta, o cabeçote de impressão, ele acaba ficando ressecado, a tinta acaba secando e aí acaba falhando. Existem duas soluções para isso daí. Isso daí, uma delas é você imprimir alguma coisa esporadicamente, aí uma vez por semana mais ou menos, ou uma vez a cada 15 dias ou a cada 20 dias. Se você usa a tinta original, ainda dá para se dizer que até uma vez a cada um mês, mais ou menos, você imprimindo, ainda tá bom. Se você abrir um espaço aí mais do que isso daí, você vai ter que fazer uma limpeza de cabeçote. Mas isso daí você não precisa mandar para uma assistência, tá? Você pode fazer, existe o próprio software, as ferramentas que vem no instalador da impressora, ela permite você fazer isso daí. Agora, se você usa uma tinta genérica, já uma tinta de mais baixa qualidade, aí pode ser que esse período que você fique sem imprimir, pode ser que prejudique mais, entendeu? Então, se você usa uma tinta de baixa qualidade, aí talvez se você deixa aí uma semana, já começa a dar ruim na impressora. E se você não quiser passar por isso daí, quiser investir um pouquinho mais, só que é um pouco bem mais, né? No caso, seria uma impressora laser. A impressora laser você pode imprimir uma vez por ano, deixando ela coberta ali, sem pegar poeira nem nada. Uma vez por ano, ela sempre vai imprimir do mesmo jeito, porque ela não depende de jato de tinta líquida, tá? Ela é com um pó, e aí é feita a impressão a laser no papel. E isso daí não tem problema de entupir. Existem outras manutenções que tem que ser feita, mas
O problema de entupimento de bico não acontece na impressora laser. Então, se você imprime, ou bastante também, vale a pena, no caso de preto e branco, uma impressora laser hoje, preto e branco, ela não é tão cara, e você vai pagar em torno de entre 600 até 800, R$ 1.000, dependendo do modelo da impressora. Agora, se for colorida, já é bem mais caro. Outra coisa que você tem que levar em consideração também é, na hora de escolher uma impressora, tem rede Wi-Fi, você precisa de ter a impressora conectada no Wi-Fi. Hoje, a maioria das impressoras já vem com um sistema de Wi-Fi, porém tem algumas que ainda não. Então é bom você pensar nisso daí também antes de você adquirir a sua impressora, tá? Mas o que eu queria falar mais era sobre a impressão, a qualidade de impressão e a economia que você vai ter. Então, na minha opinião, eu prefiro bastante aquelas impressoras que tem o tanque de tinta recarregável. É um pouco mais caro. A nossa que a gente usa aqui na loja é uma Canon, vou deixar o link aqui na descrição. Olha, aqui a gente imprime bastante ordem de serviço por dia, a gente vende nos marketplaces, então a gente também imprime etiquetas, nota fiscal e tudo mais. E mesmo assim, olha, eu vou falar, o tanque tá dando aí para quase um ano, tá bom? Isso daí, lógico, usando tinta de qualidade, tá bom? Então, na minha opinião, é a que vale mais a pena aí. Ela sai hoje em torno de R$800 a R$1.000, uma impressora dessa daí. E eu acredito que, assim, vai funcionar bem. Já deixei ela parada aqui cerca de mais ou menos uma semana sem imprimir nada. E quando voltamos a imprimir, ela imprimiu normal, sem problema nenhum. Pessoal, essa daí foi a dica de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo com os seus amigos, para que eles possam também saber como escolher a impressora ideal para eles. Muito obrigado e até mais.